Fora. Direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing, às terças-feiras, tem deixado a participação dele gravada e hoje traz informações pra gente. A gente volta a falar com ele sobre aquele assunto sobre o qual falamos no inicinho aqui do Band News em alta frequência, a chegada de imigrantes marroquinos à Espanha. Oi, Killing, boa tarde. Olá, Gabi, Coutinho, um grande abraço em vocês. Em pouco mais de 24 horas, cerca de 6 mil imigrantes chegaram a território espanhol, o enclave Ceuta, que é vizinho de Marrocos. Um recorde. Pelo menos 1.500 são menores de idade. Algumas pessoas usaram botes infláveis, boias e outras até nadaram. A maré estava baixa e em alguns pontos era possível até andar no banco de areia. A distância é curta, já que a cidade Ceuta fica no norte da África. Autoridades espanholas afirmam que já estão retornando alguns imigrantes. A exceção é para menores desacompanhados. E existe a suspeita que há uma questão política por trás desse alto número de imigrantes. A Espanha ofereceu tratamento contra a Covid-19 para um político marroquino que luta pela independência do oeste do Saara. O ministro do Exterior espanhol afirmou que a atitude de Madrid não corresponde com a parceria entre os países e que haveria consequências. O governo de Marrocos pode então ter ordenado à polícia do país a fazer vista grossa, segundo alguns analistas, e permitir que imigrantes fossem em direção a território espanhol. Autoridades da Espanha alegam que estão tratando esse político que luta pela independência de uma região do Marrocos por uma questão humanitária. E o premier espanhol Pedro Sánchez até cancelou uma viagem a Paris para poder lidar com essa crise. E falando de Paris, a França vive nesta quarta-feira amanhã um momento muito importante. Cafés, restaurantes e também bares vão poder receber agora clientes em ambientes externos, com algumas restrições, capacidade reduzida. Cinemas também vão poder reabrir com 35% de sua capacidade e museus, inclusive o Museu Orsay em Paris já está se preparando para receber visitantes, terá um limite diário de 5 mil pessoas. Antes da pandemia, a média era de 15 mil visitantes neste museu, mas ao menos é um primeiro passo em direção a mais liberdade. A França segue a mesma tendência de outros países europeus. Medidas restritivas e aumento da vacinação estão derrubando os casos. Então, a Europa, que sofreu muito durante o inverno, começa a viver um momento de mais esperança, de olho principalmente no verão, que começa em pouco mais de um mês. Eu volto com vocês. Valeu, Felipe Killing, que volta amanhã ao vivo aqui na nossa programação.